Olá, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui na Mais Intercessoras com o nosso pastor Gil Salmeida. Então, seja bem-vindo, senta em casa, senta aí para as irmãs aqui. Nós aqui estamos a estudar o livro da orientação da criança, que nós podemos aprender mais e pôr em prática, né? Que é um livro muito importante para nós, é que vamos ser, que já somos mães e para quem que vai ser mãe. E é um livro muito importante, que a gente aprenda muita coisa aí. Eu não tive esse privilégio de estudar ele antes de ter filho, mas eu estou a estudar ele agora e é uma benção que nós podemos pôr isso sempre em prática para os nossos filhos. Então, pastor Gilson, seja bem-vindo aqui para nós. Uma boa tarde. Vou fazer a oração para você. O Espírito Santo guia-la, conduz aqui, como nós dissemos, aqui nós não temos horas. Aqui a gente diz uma hora, que é das 3 até as 4 lá de vocês do Brasil, e nós até as 7 aqui, né? Mas aqui quem guia a sala é o Espírito Santo que guia a sala, não é nós que guiamos a sala, não. Então, por isso deixamos ali tudo na mão do Espírito Santo. Então, vamos orar, vamos inclinar as nossas frontes, vamos orar. Querido Pai que estás do céu, muito obrigada por mais um estudo que vamos estudar com o pastor Gil, Senhor. Tudo o que ele veio falar, que não vem dele, mas sim vem de ti, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito em ele, na família dele, e todas as irmãs aqui representadas, Senhor. Derrama uma bênção especial em cada uma delas, Senhor. E tudo o que é que nós vamos aprender aqui, que nós podemos pôr em prática, Senhor. Vem nos dar uma noite abençoada na tua presença e uma tarde também abençoada, Senhor. Vem proteger todas as outras pessoas, que elas estão nos hospitais, que elas estão na cadeira de roda, e que eles perderam os seus entes queridos, conforta os seus corações, Senhor. E por amor do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Pastor Gilson, pode apresentar aí para as irmãs, de onde você vive, onde você mora. Então, pode apresentar aí para as irmãs aqui no grupo. Pode abrir o seu microfone está fechado. Ainda está fechado. Ainda está fechado. Lá no microfone, ao lado da câmera. Isso, já está. Isso. É que chega muita mensagem aqui, coisa que termina fechando aqui, ou seja, encobrindo aqui o local do áudio. Mas é uma alegria nós estarmos aqui nesta tarde, noite para vocês, não é? Eu me chamo pastor Gilson Almeida, eu sou baiano, e agora estou morando e estamos dando a nossa parcela, dando estudos bíblicos e trabalhando aqui para abreviar a volta de Jesus. Ok? Aí, irmã, seu microfone está desligado. Já podemos, então? Certo. Muito bem. Nós vamos fazer aqui um apanhado dos capítulos 11 e 12 do livro Orientação da Criança. O capítulo 11 é pequenininho e o capítulo 12 ele completa o capítulo 11. Então, vamos trabalhar esses dois capítulos.
orientação, educação da criança, não é? Nós estamos vivendo num tempo muito complicado, num tempo em que as crianças, hoje, é quem estão mandando nos pais. Quando eu vejo pais com crianças novinhas, e agora eu tenho o meu filho, o último filho, ele tem duas crianças, uma criança de 3 anos e nasceu agora o segundo filho, que tem 3 meses. Então, criancinhas pequenas no mundo complexo de hoje, em que não somente os pais educam, se é que educam, se é que muitos educam, se é que muitos ensinam, aí tem o contra-ensino lá fora, né? Tanto nas escolas quanto no convívio com as pessoas, né? Essas crianças, ao crescerem, vão se relacionar com outras crianças que não tiveram princípios nenhum, não tiveram educação, orientação, ensinamento, principalmente da palavra de Deus, é muito complicado. E nós, pais cristãos, temos o dever, a obrigação de preparar nossos filhos para esta vida, mas principalmente para a vida eterna. Por quê? A palavra de Deus nos diz no Salmo 127, o versículo 3, nós lemos: herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre, seu galardão. Então, nossos filhos, a princípio, não são nossos. São criaturinhas que Deus coloca sob nossos cuidados, a fim de que nós os preparemos. Deus quer salvar a família e dar aos pais filhos, a fim de que a família completa esteja no reino dos céus. Então, não é fácil, e eu fico muito triste ao ver como muitos pais não têm rumo, eles mesmos não sabem como orientar os seus filhos, embora tenhamos a palavra de Deus, tenhamos os ensinamentos do Espírito de profecia, a fim de que nós os eduquemos e os preparemos para a vida, tanto esta quanto a vida eterna. E a obediência, nos diz a serva do Senhor, a obediência à autoridade paterna deve ser inculcada à criança desde a sua tenra idade. Alguns pais pensam que podem deixar os filhinhos seguir os seus próprios caminhos e, quando eles crescerem, eles saberão escolher o que seguir, a quem seguir. Aliás, essa é a filosofia do mundo, o mundo que não teme a Deus, que não conhece a Deus, né? E eles até fazem leis nesse sentido de que não se deve inculcar religião na mente das crianças, porque está tirando a liberdade delas, está tirando delas a capacidade de escolher, afinal, quando crescerem, o que deverão ser na vida. Mas a serva do Senhor Deus diz que nós devemos começar o preparo da criança desde a infância e exigir dela obediência. Exigir obediência. Então, ela diz, desde os primeiros anos, as crianças devem ser ensinadas a obedecer aos pais e acatar-lhes a palavra e a lhes respeitar a autoridade. A gente vê hoje pais relapsos, pais que não estão nem aí para a educação dos filhos, acha que criar filhos é apenas dar o alimento, as vestes, abrigo, mas que não se preocupa com a formação do caráter, a formação moral.
E muitos pensam que apenas mandá-los para a escola, esperando que a escola possa prepará-los para a vida, quando, na realidade, essa obrigação, esse dever, cabe aos pais, logicamente, porque foram eles, os pais, que trouxeram esses filhos ao mundo. Então, a serva do Senhor ainda continua dizendo, eu estou apanhando assim, dos capítulos 13, aliás, 11 e 12. Ela diz, uma das primeiras lições que a criança precisa aprender é a lição da obediência. Então, os pais precisam trabalhar isto. Veja bem, eu escolhi esse tema porque, graças a Deus, eu tenho 3 filhos e eu posso assegurar que são os melhores filhos do mundo. Nenhum pai pode ter filhos melhores do que eu. Quando eu digo eu, me refiro à minha esposa também. Nenhum pai pode ter filhos tão maravilhosos quanto os meus filhos, porque a gente, desde cedo, procurou trabalhar neles o respeito, a obediência, o temor a Deus, né? Ensinando princípios, passando para eles exatamente a base para a formação do caráter. E, aliás, essa base é feita desde o nascimento. Disse que uma certa mãe estava muito preocupada quanto à educação do filho, e ela perguntou ao psicólogo em que idade eu devo começar a ensinar o meu filho, educar o meu filho. Então, o psicólogo disse, que idade você tem? Ela disse, eu tenho 20 anos. Então, você deveria aproveitar, ou seja, você deveria começar a ensinar o seu filho há 20 anos atrás. Ou seja, ela mesma deveria ter recebido a educação necessária para saber transmitir ao seu filho. Porque a educação não é algo que você passa a transmitir a partir do momento em que a criança nasce. Você tem que ter uma base com antecedência para poder saber e ter a graça de Deus para preparar o seu filho. Então, eu vejo muitos pais perniciosos, pais que quem tem o controle são as crianças, quem tem o controle são os filhos. Então, os pais não somente devem ensinar a palavra de Deus, os princípios, mas acompanhar o dia a dia do crescimento, do desenvolvimento da criança. Saber dizer não na hora certa e saber dizer sim também na hora certa. Meus filhos eram assim. Quando pequenos, que a gente ia ao mercado, fazer compra de mercado, então eles queriam uma coisinha, queria outra coisinha, por exemplo, um sorvete, ou alguma coisa que agradasse a ela. Eu dizia, hoje é o dia do não, vai chegar o dia do sim. E eles ficavam contentes com isso. Quando eu comprava, eu não tinha como comprar um par de tênis para os 3 ao mesmo tempo. Então, eu comprava um par de tênis para um, e eu dizia para os outros, a tua vez vai chegar também. E eles ficavam felizes, pegavam o tênis do irmão e cheirava, e ria e tal. Não tinha esse negócio de criança ficar chorando porque também quer e tem que comprar e tem que ser. Então, se a gente não incute isto, estas coisas, tantas outras na vida da criança, que tenha o domínio, que tenha o controle da situação, para as crianças, porque criança, veja bem, criança é uma coisa interessante. Elas, quando elas percebem
na tenra idade, elas podem perceber, ainda que não seja uma percepção consciente, mas ela pode perceber que ela pode dominar os pais. E no momento que ela esperneia porque quer, e os pais cedem, então o próximo passo vai ficar mais difícil. E aí, toda vez, ela vai se endurecendo dentro deste modo de ser e vai ficando mais difícil para os pais a fazer alguma coisa. E a serva do Senhor disse, geralmente se permite à criança estar 2 ou 3 anos à dianteira dos pais, que se abstém de discipliná-la, pensando que é nova demais para obedecer. Ah, meu filhinho é novinho ainda, 1 ano, 2 anos. A criança ainda não anda, ela nem está engatinhando ainda, mas se ela quer tomar as rédeas, os pais, principalmente a mãe, que está ali mais pertinho, então tem que ter o domínio, dominar naquela hora, nas pequeninas coisinhas, ter o domínio. Era assim que minha esposa fazia. Eu me lembro que uma vez o meu filho mais velho, talvez tivesse o quê? Uns 10 meses, não tinha 1 ano ainda não, deu uma tapa no rosto da mãe, da minha esposa. Então, ela não teve dúvida. Imediatamente, ela deu uma palmada para ele sentir. Ele chorou, mas foi a primeira e a última vez que ele fez aquilo. Ele aprendeu logo ali que tinha alguém que tinha mais domínio do que ele. Então, são coisinhas assim, que se a gente vai permitir, não, é novinho, ele não sabe ainda o que está fazendo. Quando crescer um pouquinho mais, ele vai aprender. Mas se você não for tirando de pequeno essas arestazinhas, ele vai enrijecendo, endurecendo. Quando você quiser tirar, não pode mais. E a serva do Senhor ainda diz, mas em todo esse tempo, o eu se está tornando cada vez mais forte no pequeno, e cada dia se torna para os pais tarefa mais difícil conseguir o controle da criança. Então, esse negócio de criança dominar, veja bem, eu vejo pais, eu fico triste com isto, quando a criança quer um picolé, não sei como é que chama aí na Inglaterra, um suquinho, um geladinho, né? Um geladinho. Eu vejo crianças chorando e esperneando e derramando lágrimas e derramando coriza, ou seja, sabe? Então, e os pais ficam ali naquela situação, termina cedendo, termina atendendo o desejo da criança. Gente, pelo amor de Deus, se a criança for sendo tratada assim, de pequenininha, adeus, você perde totalmente o controle. Outra coisa, muito cedo podem as crianças compreender o que com clareza e simplicidade lhes é dito. E por uma orientação bondosa e continuada, pode ser ensinado a obedecer. Uma orientação bondosa e continuada. O pai, principalmente a mãe, eu digo principalmente a mãe, porque a serva do Senhor fala um pouco mais na frente, e cabe à mãe, porque o pai está no trabalho, né? O pai está correndo atrás do pão de cada dia. Então, quem tem mais controle com a criança é a mãe. Então, ela precisa ser bondosa, ela precisa ser amável, ela precisa mostrar à criança exatamente que não só ela está no controle, mas ela está no controle com muito amor, com muito carinho. E não permitir, como ela diz, que a criança ganhe vantagem e seja ela um caso, né, que tenha o domínio absoluto. Né? Não deve a mãe permitir ao filho ganhar vantagem sobre ela num caso único,
Porque se ganhar em um caso único, se tiver apenas em um momento, por uma situação única, a criança ganha, então ela abriu uma brecha e ela vai ver que em outras situações ela vai lutar para continuar ganhando. E mais, não deve a mãe permitir ao filho ganhar vantagem. Aliás, a mão firme, segura e uma bondade que convence a criança de que jamais alcançarão o seu propósito, né? Jamais a criança vai alcançar o seu propósito. Mão firme, com bondade, e a criança vai se convencer. Nada desse negócio de deixar a criança chorar o dia todo. Nossos filhos, graças a Deus, não tinham isso. De querer uma coisa, dar o não, eles ficavam satisfeitos, ficavam contentes. Ficavam esperando que a hora do sim ia chegar. Então, ela continua dizendo, mas deixai o egoísmo, a ira e a vontade própria terem seu curso durante os 3 primeiros anos de vida de uma criança, e será difícil fazê-la submeter-se a uma disciplina saudável. Se perder a norma, a regra, nos 3 primeiros anos, então não vai mais conseguir o domínio. Ela diz ainda, sua disposição se tornou azeda, deleita-se em fazer sua própria vontade. O controle paterno é mal recebido. Então, mães que me ouvem, tenha o domínio da situação, com muito amor, com muito carinho e com muita firmeza. Filho, agora é o não. E não é não, filho. Não é o não. Vai chegar a hora do sim, mas agora é o não. Então, tem esse negócio, vou dar um bombom para parar de chorar. Eu vou levar você ali para passear, para parar de chorar. Se você ficar quietinho, eu vou levar você para passear. Gente, não tem que estar barganhando isto. A firmeza não se barganha. A firmeza é aquilo que você disse e ponto final. Então, as tendências más se desenvolvem até que, na varonilidade, o supremo egoísmo e a falta de domínio próprio a colocam na dependência dos males que correm desenfreadamente em nossa terra. Então, é esse cuidado desde a tenra idade que vai fazer a criança crescer e se desenvolver dentro de princípios. Como eu falei, graças a Deus, os meus filhos, eles se desenvolveram assim. E veja, não, porque a criança pode crescer frustrada, pode crescer sentindo assim traumas. Não existe isso. Os meus filhos se relacionam bem com gente de toda a idade. Meus filhos se relacionam com pessoas idosas, com pessoas maduras, com jovens, com crianças, do mesmo modo. Não há traumas neles. E eles cresceram de tal modo que também eles não tiveram aquele problema, sabe? Aquele problema da aborrecência. Aborrecência. Eu não sei, lá em casa, aqui em casa, né? Eu digo lá em casa porque eu agora moro em Pernambuco, no Maranhão, eu não sei o que é um filho com problemas na adolescência. Eles não tiveram. Eu não sei até orientar um pai para dizer assim, olha, meus filhos foram assim, foram rebeldes e tal, na adolescência, e depois eles melhoraram e tal, porque meus filhos nunca foram assim. Se eu posso dizer, os meus filhos sempre foram, para a glória de Deus, sempre foram meninos felizes em todos os tempos. Passaram pela adolescência sem dificuldades, sem trazer para nós nenhum transtorno. Claro, não quero dizer que o meu lar seja a base, e todos os lares têm que ser desse jeito, não. Cada lar é um lar. Há pais também
que cuidam muito bem dos seus filhos, e infelizmente acontece. Não quero dizer que devam ser perfeitos porque a gente passa o melhor. Não, não é isto. Mas eu quero dizer que se você passar uma base sólida, você terá mais facilidades de lidar com situações futuras. É certo, repito, que muitos pais até tratam assim. Mas, infelizmente, o mundo está aí para deseducar, para perturbar, para atrapalhar. E aí fica difícil também, não é verdade? Bom, e ela diz ainda: nunca se lhes deve permitir mostrar desrespeito para com os pais. As crianças devem sempre respeitar os pais. Hoje eu acho esse negócio dessa educação moderna, sabe, eu não concordo muito com isso, não sei se é porque eu já estou ultrapassado. Filho tratando o pai de tu, de você, pai tratando o filho de tu, de você, aliás, de tu, tudo bem, de você, como se fosse distante, tá entendendo? Pai, mãe. Eu sou do tempo em que o filho ainda cedo dizia: benção pai, benção mãe, tá entendendo? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, né? No mundo moderno, ok. Mas o que eu quero dizer não é nem isso, é que as crianças devem aprender a respeitar os pais. O futuro bem-estar da criança requer disciplina bondosa, amável e firme. Firmeza, pais. Firmeza, mães. Firmeza é tratar a criança em cada fase de tal modo que ela vá crescendo, vai se desenvolvendo e vá exatamente criando resistência contra o mal. A palavra de Deus nos diz aqui em Provérbios que não retires do teu filho a vara, porque tu a castigará com a vara e a livrará do fogo do inferno. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Provérbios 29, 15. E no 17, corrige o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, a vara é simbólica. Veja bem, você planta uma árvorezinha, ela está crescendo, ela tem tendência de um galho seguir para um lado, outro galho seguir para outro lado, e a árvore ficar torta. Mas você pode pegar uma árvorezinha tenra, colocar uma vara resistente ali ao lado, plantar ali uma vara ao lado do pezinho da árvorezinha, qualquer que seja a árvore. E se a árvore vai crescendo. Se o galho entorta para um lado, você traz para cá e amarra na vara. Aí ele vai crescendo. Se entorta para o outro lado, você amarra na vara. Se você quiser uma árvore reta, alta, então você vai amarrando, amarrando, e ela vai enrijecendo ali, se torna uma árvore dura mesmo, né? Vai crescendo, vai engrossando, mas reta. Então, a vara para a criança é isso. É ir tirando as arestas, é ir tirando as coisas que estão tortas e trazendo para o jeito com a palavra de Deus, com o Espírito auxilia, com a prática cristã, com o viver de tal modo que seja uma bênção. E as pessoas vão perceber que ali naquele lar há disciplina. Os jovens e crianças que têm pais que oram são grandemente privilegiados, pois têm a oportunidade de conhecer e amar a Deus. E isso é imprescindível, viu? Viu, queridos, queridas, pais que oram. Não vamos simplesmente trabalhar a disciplina. Não vamos trabalhar somente tornar a criança obediente somente usando estratégias ou usando a força da palavra, quando eu digo força da palavra, do que você diz, do que você fala,
mas a força da palavra de Deus. Uma vida em comunhão com Deus. As crianças vão perceber que você tem comunhão com Deus. E quando você tem comunhão com Deus, você mostra os princípios dentro do assim diz o Senhor, então a criança vai terminar assimilando aquilo ali com muito mais facilidade e elas vão naturalmente seguir, naturalmente aprender. Deixa eu te falar uma coisa que, às vezes, crianças na igreja corre para lá, corre para cá, perturba e tal, atrapalha os pais. Hoje eu vejo na igreja muitas crianças entregues a si. Os pais não as têm juntinho de si na hora do culto. Então, as crianças ficam correndo e até nos corredores da igreja. Nossos filhos, em tenra idade, geralmente eu e minha esposa nos assentávamos ali bem na frente, primeiro banco, e as crianças junto a nós, bem juntinho a nós ali. Tinha esse negócio de estar correndo na hora de tomar água, ela ia lá fora, dava água, no intervalo dava o lanchezinho, e elas não ficavam brincando com outras crianças dentro da igreja, não. Ficava ali. E se porventura, em algum momento, uma delas fugia um pouquinho da regra, eu dizia, quando chegar em casa a gente conversa. Aí pronto, era suficiente para ela ficar quietinha ali e seguir exatamente até o final do culto. Então, assim, os pais agindo, procedendo, nós vamos fazer verdadeiros homens de Deus. Eu não sei quantos minutos eu tenho, se a irmã Ivânia puder me dar mostrar pela mão aí quantos minutos eu tenho. Eu não quero me delongar muito também. Me entendeu, irmã Ivânia? Quantos minutos eu tenho? Está fechado o seu áudio. O pastor pode falar, não há problema nenhum. Pode falar. Tá certo, então. Então, a serva do Senhor diz, deve ensinar-se às crianças que suas faculdades lhes foram dadas para a honra e glória de Deus. Para tal fim, deve aprender a lição da obediência. Mediante esforço moderado e persistente, deve estabelecer-se este hábito. Veja, esforço moderado. Não pode ser com aquela firmeza de ignorância, não. É uma firmeza de amor, de carinho, né? Assim, em grande parte, podem ser evitados aqueles conflitos posteriores entre a vontade e a autoridade, os quais tanto contribuem para suscitar na mente dos jovens desapego e amargura para com os pais e professores, e tantas vezes resistência a todo tipo de autoridade. Gente, o modo como você cria o seu filho, você estará preparando para ser um homem que seja um amigo da sociedade, um amigo de todo mundo, e uma pessoa do bem, uma pessoa querida. Eu louvo a Deus porque meus filhos são queridíssimos, meus filhos são envolvidos com programas da igreja, tá certo? Eles têm uma dedicação muito grande às coisas da igreja, porque a gente passou isto desde eles pequenos, ensinando as coisas de Deus e incentivando a participarem das coisas de Deus. Deve ser o primeiro cuidado dos pais estabelecer um bom governo na família. A palavra dos pais deve ser lei, extraindo toda a argumentação ou evasivas. Desde a infância, as crianças devem ser ensinadas a obedecer irrestritamente aos pais. A estrita disciplina pode, às vezes, causar descontentamento, e as crianças desejarão fazer sua própria vontade. Contudo, onde elas aprenderam a lição da obediência aos pais, estão mais preparadas para se submeterem aos requisitos de Deus.
Portanto, o ensino recebido na infância influencia a experiência religiosa e molda o caráter do homem. Eu quero dar um exemplo aqui da questão da firmeza e do... Outra coisa, antes de falar nisso. Os pais devem estar em plena harmonia na educação dos filhos. O que um fizer, o outro não pode ir, não pode chocar, não pode ir de encontro. Se a mãe falou uma coisa que é o certo, a menos que seja alguma coisa errada, a mãe falou uma coisa que é o certo e a criança recorre ao pai, e o pai, até na presença da mãe, repreende ela, e se fosse o caso de conversar à parte, mas na própria presença da mãe, diz que ela está errada e fazia assim, assim, então a criança vai seguir o quê? O lado mais fácil. O lado mais fácil é o lado que afrouxa. Você tem uma ideia. O meu filho, o mais velho, quando, talvez assim, uns 4, 5 anos, que ele chegava chorando, e a minha esposa, às vezes, pegava e já... ela não tinha paciência, e já dava uma sapecadazinha, né? E que ele vinha chorando para mim, para fazer queixa, e ele dizia, lá na Bahia, em Pernambuco, os filhos chamam os pais de painho. Painho, a maninha me bateu. Ele disse, foi, meu filho, foi. O meu filho mereceu. Aí ele não sabia dizer a palavra mereci, ele dizia, mereceu. Ele dizia, pois. Eu fazia assim, aí terminava rindo, e então tudo se ajustava e terminava todo mundo rindo e acabou aquele negócio. Então, se a mãe... Outra coisa, às vezes a mãe diz assim, quando o teu pai chegar, tu vai ver uma coisa. Gente, aonde é que está a autoridade dela? Se ela está delegando a autoridade dela ao marido, aí o filho vai seguir quem? Né? Ou, melhor, vai seguir o lado mais fácil, que é o dela, porque o pai vai pegar, muitas vezes, e sapecar. Outro detalhe, nada, mães, se seu filho cometeu um erro que requer uma disciplinazinha mais severa, que, aliás, aqui no Brasil, é lei que os pais não podem disciplinar os seus filhos usando, digamos assim, do chicote. É lei aqui no Brasil. E a criança pode até denunciar os pais. Que grave, não é? Que ponto a gente chegou? Então, mas não me consultaram quando fizeram essa lei como se deve ensinar uma criança que errou. O que é que eu fazia? Meu filho cometia um delito próprio da idade. Não tinha esse negócio de vem cá porque você vai apanhar porque fez isso de errado e está errado, vem cá e pegar o filho e tome. Não. Eu chegava para ele e dizia, meu filho, vamos conversar. Levava ele lá para o quarto. E aí eu dizia, o que meu filho fez está certo. Levava ele a conscientizar-se de que o que ele fez estava errado. O que meu filho fez está certo. Isso é certo fazer? Ele já começava a chorar. E dizia, chorando, não, não é. E tal. Disse, meu filho merece apanhar? Mereço. Chorando, mereço. Dava, sabe, o meu coração ficava partido, quebrantado. Meu Deus, bater numa criança dessa. Mas meu filho merece apanhar? Mereço. Então, meu filho vai apanhar para não fazer mais. Tá certo. Tá certo. Aí a gente se ajoelhava e orava. Papai do céu, e ele repetindo, Papai do céu, me perdoe porque eu fiz isto errado, o pai ficou triste, a manhã ficou triste, papai do céu ficou triste, me ajude a não fazer mais. Depois da oração, eu dava ali umas sapecadazinhas, não muita, né? Ele já estava chorando, nem precisava mais. Mas, como eu disse, que ele ia apanhava as palmadinhas, deixava ele ali na cama 5 minutos.
Tinha que deixar a criança chorar. Ela apanhou, não vai chorar, cala a boca. Pelo amor de Deus, se ela apanhou, ela vai chorar. Então, chorava ali os 5 minutos, eu ia lá para a sala, ou ler um livro, ou assistir o jornal. 5 minutos depois, ele lá chorando, eu ia, me deitava ao lado dele, aconchegava ele juntinho de mim e abraçava assim com muito aconchego e dizia: meu filho, o paiinho fez isto para meu filho não errar mais, tá certo? Meu filho aprendeu, aprendi. Aí eu abraçava ali, aconchegava, enxugava as lágrimas dele, enxugava as lágrimas e ficava ali bem aconchegado. Depois eu deixava ele ali soluçando, eu voltava lá para a sala e daqui a pouco ele vinha e me abraçava, e me abraçava, e me acariciava, e, sabe, e me agarrava. Eu ia dizer o quê? Tá bom, vai para lá. Não, ele estava carente. Ele vinha, agora ele viu que eu tratei ele com muito amor, ele vinha retribuir o amor. E vinha e me abraçava, eu ficava por ali, e ainda enxugava as lágrimas dele, ele ainda soluçando. Nem precisou fazer isso com os outros, porque eles já foram aprendendo. Quando eu geralmente era o mais velho, né? O mais treloso, aí os outros ficavam ali, tudo ali, corria para junto da mãe, e ficava ali junto da mãe, chorando, com medo e com pena do irmão que estava apanhando, mas foi uma bênção para todo mundo, e assim se desenvolviam e cresciam com muito carinho, com muito amor. Então, veja, pais que podem pensar, mas se eu disciplinar meu filho, e a mãe que não faz, não dá a disciplina que eu dou, ele pode se apegar mais à mãe do que a mim. Olha só, não acontece isso, não. Porque sabe o que acontece? Eu tinha 3 filhos, tenho. Quando pequenos, que eu ia, às vezes, a igreja era próximo de casa, ou eu ia de ônibus, descia da parada do ônibus lá para casa, e aí, sabe, os 3 disputavam qual deles ia segurar a minha mão. Eu tenho 2 mãos e 3 filhos. Aí vinha, o mais velho segurava na minha mão e caminhava firme, não soltava a mão. A filha segurava na outra mão. E o caçula ficava lá junto da mãe chorando porque queria segurar na minha mão também, mas os outros não deixaram. Se porventura um deles descuidava e soltava a minha mão, o outro corria e segurava na minha mão. Aí aquele que estava antes segurando corria para junto da mãe reclamar porque o outro correu para segurar a minha mão, mas ninguém segurava a mão da mãe. Então, isso mostra o quê? Que se você disciplina com carinho, com amor, você vai ter o apego dos filhos, sim. Tá certo? Sabe, gente, isto é uma bênção na formação do caráter da criança, é a forma da formação espiritual, de preparar homens para esta vida e, acima de tudo, para a vida futura. Eu vou aqui para a reta final. Como professores da própria família, os pais devem cuidar de que as leis não sejam desobedecidas, permitindo aos filhos prosseguirem na desobediência, deixam de exercer a devida disciplina. As crianças devem ser levadas ao ponto de submissão e obediência. Não se deve permitir a desobediência. Outra coisa, crianças a aprender o respeito. Nenhum filho meu, quando eu estava conversando com uma pessoa da minha idade, por exemplo, uma outra pessoa qualquer, que o filho chegava para tentar dizer alguma coisa, eu simplesmente fazia assim, dizia, depois a gente conversa, e ali eles iam brincar e tal, e eu ficava ali. Esse negócio de dizer, para lá, eu estou conversando agora não, e tal. Tá entendendo? Não, eu disse, filho, depois a gente conversa. Aí ele entendia, depois a gente... Outra coisa, eu brincava demais com meus filhos, brincava demais. Os pais têm que ser amigos. Às vezes o pai só quer disciplinar, sem ser amigo, tá entendendo? Sem brincar com os filhos. Então, eles vão crescer num ambiente hostil. Tudo tem que estar ajustado dentro de um princípio. Todos os aspectos têm que estar ajustados. Educação, disciplina, obediência, submissão, companheirismo, amizade,
amor, é um conjunto que todas as peças têm que estar bem ajustadas, trabalhando todas dentro de um princípio. Quando os pais deixam de exigir obediência imediata e perfeita dos filhos, deixam de colocar o devido fundamento do caráter dos seus pequeninos. Preparam os filhos para desonrá-los quando forem mais velhos e trarão tristeza ao coração quando se aproximam da sepultura. Louvado seja Deus pelos filhos maravilhosos que Deus me deu. Filhos esses que são todos por um e um por todos. Eles se amam. Eles tratam com muito carinho uns aos outros. Você precisa ver como é que esses filhos se tratam. Como esses filhos tratam a família. Como esses filhos tratam outras pessoas. Como esses filhos tratam pessoas da igreja. Como esses filhos sabem a perdoar. Como esses filhos sabem, quando são machucados por alguém, sabem relevar, sabe perdoar, sabe deixar de lado e não fica zangado, não fica inimigo, não fica aborrecido. Pelo contrário, procura manter sempre a sua postura e as pessoas terminam reconhecendo que estão tentando magoar alguém que não merece ser magoado. Então, amados, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus nos dê sabedoria, que possamos nos colocar primeiro nós, nas mãos de Deus. Seguirmos as orientações da palavra de Deus, nós seguiremos como família unida rumo a Canaã celestial. É evidente, é claro, que muitos pais até agiram ou agem dentro de todas esses modos de ser e de viver, e alguns filhos se rebelam. Não quer dizer que é uma regra. E se todos fizerem assim, todos os filhos serão assim. Não é regra. Cada caso é um caso. Mas aquilo que a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, lá na frente, aquelas crianças vão reconhecer que os pais muitas vezes agiram com firmeza, o faziam por amor a eles. E quando eles crescem, eles criam juízo e muitos retornam aos braços do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria e que possamos fazer o nosso melhor, dando o nosso melhor, fechando todas as brechas que o diabo tenta penetrar, a fim de destruir. Não vai conseguir, porque nós formaremos uma barreira de princípios ao redor dos nossos filhos e eles estarão sempre caminhando em demanda a Canaã celestial. Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo de Deus nos conduza firmes, felizes, animados no propósito de estarmos todos um dia nas mansões eternas. E, quando o nosso Deus perguntar cadê os filhos que eu te dei, possamos dizer, eis-me aqui e os filhos que me deste. Amém? Que Deus nos abençoe. Não sei se eu já posso orar. Sim, por favor. Querido Deus, nosso Pai eterno que estás nos céus, Tu és maravilhoso, Senhor Deus, digno de toda honra e glória e louvor e soberania e majestade para sempre. Obrigado, Pai eterno, porque o Teu maravilhoso Espírito Santo nos capacita, não só nos capacita, mas está conosco, nos auxiliando dia a dia, ou seja, sendo o professor principal, e nós estaremos apenas auxiliando ao Senhor na educação, na formação, no preparo dos nossos filhos para esta vida e para a vida futura. Que Deus dê às mães, aos pais que aqui estão, a sabedoria do alto, que tenham a alegria de ver os seus filhos um dia e, como família, estarmos todos nas mansões eternas. Por Jesus Cristo, humildemente, que rogamos agradecidos hoje para sempre. Amém. Amém.